falho, pecador, mas nós temos a honra de sermos usados por Deus, mas principalmente de servir ao Senhor e tê-lo como Pai. Eu quero que você abra sua Bíblia comigo, por gentileza, aproveite que está em pé, no livro dos Salmos, número 84, nós leremos o verso 5. Enquanto você vai procurar a referência bíblica que te citei, quero louvar a Deus pela vida do pastor Miqueias, louvar a Deus pela vida da pastora Elisângela, minha pastora. É muito bom caminhar com vocês. Essa semana ainda disse para o Silvio que todo pastor, eu aprendi isso, logo que aceitei a Jesus eu aprendi isso, que é Deus quem dá pastores à igreja. E cada pastor que eu tive, este está sendo o meu quarto pastor, quarta pessoa que pastoreia a minha vida, a minha casa. E cada um deles eu aprendi uma lição muito importante. Eu poderia até citar elas, mas não vem ao caso. Eu disse para o Silvio, eu tenho muita certeza de que o Senhor trouxe o pastor Miqueias para uma missão muito específica sobre a minha vida, a minha fé, e eu estou aqui para servir ao Senhor e aprender. A minha oração é para que Deus continue guardando a sua família, pastor. Glórias a Deus. Você achou a referência bíblica que te citei? Diga em alto e bom som: eu amo a Bíblia. Quase que eu acreditei. Vamos fazer de novo. Se você achou a referência bíblica que eu citei, diga em alto e bom som: eu amo a Bíblia. Meu Deus, essa é a Deus Bela Vista, que ama a Bíblia. A minha versão King James atualizado, verso 5 diz assim: felizes os que em ti encontram a sua força, e todos aqueles que são peregrinos de coração, ao atravessarem o vale de lágrimas de Baca, convertem-no num lugar de fontes, como a boa chuva de outono, que ainda o cobre de bênçãos. Caminhando com vigor sempre crescente, apresentam-se perante Deus em Sião. Senhor eterno, Deus dos exércitos, escute a minha oração, presta ouvido, ó Deus de Jacó. Sente-se adorando o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Meus irmãos, essa palavra o Senhor colocou no meu coração umas semanas atrás, enquanto eu estava meditando o Senhor no momento de guerra, de luta, e o Espírito Santo, como o salmista compõe uma canção, ele compôs ao meu coração essa mensagem. Eu gostaria de dividir com a minha igreja nesta noite essa palavra. Eu prometo que não serei enfadonha e terminarei a tempo de você compreender e não perder a sua bênção. Quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós entendemos e temos a compreensão de que é uma coletânea de louvores, são cânticos, canções. Quando nós partimos desse princípio de que são canções, nós entendemos que é um compositor. Se você pensa sobre um compositor, a pergunta é: quem compôs essa canção do Salmo 84? Quem compôs o Salmo 84 foi um dos filhos de Corá. Corá não foi um homem exemplar, a bem da verdade, foi bem ao contrário disso. Este homem era tão infiel, este homem foi tão mal visto aos olhos do Senhor, não obedeceu aquilo que deveria ter obedecido, que a Bíblia vai contar para nós que aos pés de Corá se abriu a terra e engoliu ele. Este homem era tão infiel, mas os seus filhos não seguiram essa linha. Os seus filhos foram diferentes. Eles eram da tribo dos levitas, responsáveis por cuidar da adoração do templo, cuidar do templo num todo. Quando esses meninos crescem, vendo o que de fato é servir ao Senhor, um deles vai escrever o Salmo 84. E o Salmo 84 vai falar de alguém que nós chamamos de um verdadeiro adorador, alguém apaixonado pela presença de Deus. Quando você começa a ler o Salmo 84, você vai ver que ele está falando de uma fome, de uma sede, de uma paixão no coração dele. Que paixão é essa? É a paixão por chegar à presença de Deus, por chegar à casa e entregar adoração a Deus. Por que isso, irmã Miriam? Porque eles, diferentes de mim e de você, que temos acesso à igreja durante a semana, alguns dias da semana, e podemos vir ou escolher não vir, não. Eles tinham esse desejo para chegar ao templo para adorar. Eles peregrinavam, faziam uma longa estrada. Alguns historiadores dizem que chegava aproximadamente uns 400
quilômetros de estrada andando e enfrentavam vários desafios, mas a sede era uma só. A sede destes homens, a sede deste compositor do Salmo 84, era chegar à presença de Deus, entrar no templo do Senhor. É por isso que hoje eu vim ministrar a palavra para você, você que ama a presença do Senhor. É por isso que nessa noite eu não vim pregar para um grupo disperso de pessoas, mas eu vim pregar para pessoas que são impulsionadas pela fome e o desejo pela presença do Senhor. Se você já chegou a esta casa, adore ao nome do dono desta presença. Ele vai começar a escrever dizendo: como é amável o lugar da tua morada, ó Senhor dos exércitos. Ele vai continuar dizendo: a minha alma se consome de ansiedade pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne vibram de alegria pelo Deus vivo. Quem está falando não é alguém que vem porque é obrigado a vir. Quem está falando não é alguém que vai para matar um tempo, para passar um tempo, não. Quem está falando é alguém que tem prazer em estar na presença do Senhor. Quem está falando é alguém que passa as horas do dia contando os segundos para entrar na presença do Senhor. Quando eu estou falando deste salmista, eu estou falando de alguém que é consumido pelo desejo de entregar a melhor adoração ao Senhor. Se eu estou falando com você, então nessa noite eu estou te convidando a adorar ao nome do Senhor, porque foi Ele que te trouxe até essa casa nessa noite. Este caminho de peregrinação, irmãos, ele não vai passar apenas por bons lugares. E é aí que o adorador, é aí que aquele que é apaixonado pela presença de Deus treme nas bases. Porque o trajeto, o alvo e a motivação deste salmista, deste homem, já foi revelado a você quando você começou a ler o salmo. É a presença do Senhor, Sueli. O que move ele é chegar a Jerusalém. É isso que move ele. A motivação dele é a presença do Senhor, se apresentar em Sião. E eu não sei se você entende do que eu estou falando, mas a motivação da igreja continua sendo a mesma. Nós não adoramos porque alguém pede para adorar. Nós não somos crente porque alguém obriga nós a ser crente. Nós não professamos a fé porque alguém nos obriga a professar. A minha motivação continua sendo o dia em que eu me apresentarei em Sião e o meu mestre me chamará pelo nome. Esta é a alegria do crente. Iniciar a caminhada e te mostrará uma palavra que muda a vida de alguém. Qual é? É a determinação de chegar no endereço que o GPS do céu entregou nas suas mãos. Só a motivação não vai valer, mas quando você começa a ser motivado pela presença de Deus, em você brota uma determinação de dizer para o inferno: nada me para, o meu alvo é Jerusalém e é para lá que eu estou indo. Se eu não estiver indo sozinho, levanta a sua mão de pentecostal e adora o nome do Senhor. Estão indo para chegar a adorar ao Senhor. Só que ele vai dizer, no verso 5, ele vai falar de um tipo de pessoa diferente. Quem é? Ele vai dizer: felizes. Feliz é o homem que encontra em ti a sua força. Ele está dizendo: ei, eu não estou falando de qualquer pessoa, não. Eu não estou falando de qualquer grupo de gente que diz que ama a presença. Não é desses. Eu estou falando de um grupo específico que é feliz, mas não é feliz porque na conta tem dinheiro. Não é feliz porque tocou o carro esse ano. Não é feliz porque está esbanjando saúde. Não, ele é feliz porque ele encontrou no Senhor a sua
que nós estamos falando nessa noite. Feliz é esse homem. Só que a Bíblia, irmãos, e é por isso que eu amo a palavra, ela é tão extraordinária, que se você não parar para meditar, tu se perde na leitura. Porque no verso 5, irmão Paulo, ele está falando de alguém que é feliz. Feliz. Mas no verso 6 ele vai falar, sabe de quê? De vale. Felicidade não combina com vale. No mundo natural, felicidade e vale não combina. Mas eu vim pregar para alguém aqui chamado de Deus e dizer: no mundo espiritual, no lugar onde os chamados de Deus peregrinam até chegar em Jerusalém, vale e felicidade combinam sim. Porque antes ele já alertou dizendo: feliz é o homem que sabe que pode passar no vale, mas a força não é dele, a força está em ti. Alguém pode dar um glória por o Deus que nos dá força. Ao passar pelo vale, 189 vezes na Bíblia está escrita essa palavra, vale. Uma delas no Novo Testamento. Vale. Só que não é qualquer vale que ele está falando, não. Ele vai dizer: o vale da aridez, o vale de Baca, o vale das balsameiras, irmão Eliseu. É desse vale que ele está falando. Mas quem que passa pelo vale? É alguém que está distante e não ama a presença? É alguém que não conhece a presença? Não! Ele está falando de alguém que saiu num trajeto para chegar a Jerusalém. Mas no trajeto de quem ama a presença, você não pode escapar de passar no meio do vale de Baca. Mas eu tenho uma palavra para o teu coração nessa noite. Você pode estar no vale, mas o Deus da montanha também é o Deus do vale, e você não vai morrer na areia. Só que falar a palavra vale é fácil, irmãos. São poucas palavras, são poucas letras. Mas quando você passa, os historiadores vão dizer que para quem vinha do norte não tinha como passar por outro lugar. Tinha que passar no vale da aridez. Tinha que enfrentar o vale da aridez. Mas o Espírito Santo me trouxe aqui nessa noite como profeta para um chamado de Deus que está neste culto. Não está em casa, está aqui no culto. E o Espírito Santo está dizendo: você vai entrar no vale. Não te esquece dessa palavra. Guarda na tábua do teu coração. Porque quando você chegar no meio da aridez, eu vou lembrar você que a tua força não vale nada, mas a minha força te fará transformar o vale em fonte. Achou, repai, até revácia. É contraditório. Posso falar de mim para você? Posso abrir um parênteses para você? A gente não gosta do vale, gente. Ainda mais que a gente se sente tão importante porque ama a presença. Está fazendo pela presença. Está sendo movido pela presença. Então a gente imagina que a gente vai passar somente a parte primeira do Salmo 23. Verdes pastos, águas tranquilas. Só que a gente esquece que o salmista também vai dizer de alguém que está andando com um pastor. Mas ele também vai passar por um vale também. Mas é outro vale, sabe qual é? É o da sombra da morte. Só que ele vai dar uma palavra de ânimo dizendo: ei, até se tu passar no vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Eu estou pregando para a Assembleia de Deus Pentecostal. Então levanta a tua mão e reage. Rabai, Oxô, repassa. Eu não vim pregar pra gente que vence todas as lutas no peito, mas eu vim pregar pra gente que sabe que deita-se no chão cansado, fraco, mas tem na consciência: o Deus do vale me fala
balsameira. Algumas traduções chamam este vale de Vale das Balsameiras. A balsameira, irmãos, ela não só cresce no vale, Juliana, mas ela floresce no vale. E eu penso, uau! E dá para crescer no vale? Não, vou melhorar. Dá para florescer no vale? Eu estou pregando para alguém que está aqui nessa noite me ouvindo, e o Espírito Santo está dizendo: você achou que ia morrer no vale, mas você esqueceu que quem te trouxe para o vale é o Deus que faz crescer no vale, e não apenas cresce, mas vai florescer. É mentira do diabo que você vai morrer nesse vale, é mentira do inferno que você não vai florescer no meio da tua aridez. O céu te trouxe para dizer: tu está florescendo, está crescendo, está crescendo, está crescendo. Não só cresce e floresce, mas tem mais. Tem mais, irmã Miriam? Tem mais. Eles vão contar pra gente que a balsameira que cresce no vale, alguns chamam de a planta chorona. Quem está entendendo, diga amém. A planta chorona tem esse nome, sabe por quê? Porque dela goteja no meio da aridez sempre gotas, como se essa planta estivesse sempre chorando. Só que o que goteja dela, irmão, sabe o que é? É bálsamo. Irmão, você perdeu de adorar. A gente gasta horrores comprando coisa com a essência de bálsamo. Sabe por quê? Porque o bálsamo tem poder de cura, tem poder de restauração, tem poder de operar grandes coisas na pele e na mente. O cheiro, a essência é poderosa. Sabe o que o céu está dizendo? Até as lágrimas de um adorador no meio do vale da aridez tem poder para curar outros, restaurar outros. Se você crê nisso, reage. Chora mesmo. A gente chega num tempo que pensa que chorar já está demais. Chora mesmo. Quebra o teu vaso, derrama a tua lágrima. A preocupação não é de quem está sentado do teu lado. Eles não conhecem o tamanho do teu vale. Não. Mas você é uma balsameira, está chorando, está no meio da aridez, mas as tuas gotas que caem de você tem cheiro de um incenso, de uma especiaria que só o céu pode conhecer. O chamado de Deus, ele floresce em meio à aridez, ele flui no meio das lágrimas. Enquanto você está chorando, o céu está te usando como consolo para outras vidas. Se você está entendendo, se você está entendendo, não dá para fugir, não dá para escapar de lá, não. Você vai passar no vale. O vale de aridez é um vale de sequidão, e neste vale eu estou caminhando para o final. Neste vale é quando você enfrenta o tempo da luta e da impossibilidade humana. Se alguém perguntar para você o que é o vale de Baca e você quiser responder em uma palavra só, diga para ele: o vale de Baca é o vale da impossibilidade humana. Só quem já passou um momento em que as suas possibilidades, em que a tua mão não pode mudar a situação, sabe do que eu estou falando. Só quem já passou pelo vale da sequidão espiritual sabe do que eu estou falando. Mas o Espírito Santo tem me levantado para pregar para pessoas que por muitas vezes esquecem que ser chamado de Deus não é estar isento, irmão Antoniel, de passar pela aridez espiritual. Ser chamado de Deus não é estar isento de passar pelo vale da sequidão. Não.
Vai ter noites que você vai passar em claro, e a voz e a impressão que você terá é que a voz do Espírito Santo está longe e você não mais escuta Ele. Mas uma coisa eu vim te dizer: não desista no vale da aridez. Eu vim te trazer uma palavra e dizer que se a tua motivação, a tua determinação ainda é chegar em Sião e se apresentar a Deus, você não vai desistir. Pelo contrário, deste vale você vai transformar ele em fontes. Eu creio nessa palavra. A Bíblia vai dizer, o salmista escreve a canção dizendo: ao passar, não está escrito se passar, é ao passar, você vai passar. Há um grande avivalista do nosso século, do tempo presente, que ele diz o seguinte: no vale de Baca, no vale da aridez, é onde a maior parte, a maioria dos chamados de Deus perdem a guerra. É onde a maioria dos chamados de Deus, dos profetas de Deus, abandonam o chamado. Porque é exatamente neste ponto da peregrinação que você tem a sensação de que a presença de Deus abandonou você. Mas eu disse bem, a sensação de que a presença abandonou você. Não é porque você não está sentindo que Ele abandonou você. Não é porque você não está ouvindo que Ele abandonou você. O que Ele está dizendo é: só resista mais um pouco. Daqui a pouco eu entro com providência. Daqui a pouco eu abro esse céu de bronze. Daqui a pouco eu faço você cavar um poço no meio dessa aridez, e vai ter água do Espírito Santo. O que você não pode é voltar para trás, porque não há essa opção, diz o Espírito Santo. Como eles transformavam esse vale em fonte? Como? Eu fui pesquisar, fui estudar. E eles contam que quando o povo peregrinava, não apenas os judeus, mas é de hábito, quando passa-se por um vale de aridez muito seco, o povo tem o costume de cavar. E ali demanda um esforço muito grande para eles. Porque eles estão cansados, estão desidratados, estão longe de chegar no endereço, mas agora eles ainda têm que ter disposição para cavar. E é aqui que o Espírito Santo te trouxe para falar com você. Não tem outra maneira não, meu filho. Não tem outro jeito não, minha filha. Mesmo cansado, mesmo na sequidão, mesmo sem palavras, eu estou te dando uma ordem nesta noite: cava neste vale de aridez. Como é que a gente cava? Existem armas específicas que estão na mão do crente, mas na sequidão a gente esquece. Mas Deus está dizendo: pega elas e cava. Vai ter água aí, vai ter fonte aí, cava. A principal delas é a oração. Não dá para fugir dela, não. Irmãos, não dá para sobreviver sem oração. Não dá para encontrar fonte de água sem oração. Não dá. Não dá para ver a fonte fluindo e jorrando se você não orar. Não dá. Eu poderia trazer uma mensagem para você e dizer: filhinha querida, eu vou levantar a irmã que está do teu lado, ela vai orar por você dia e noite. Não. Sabe por quê? Você conhece esse evangelho de cor e salteado, e para o nível da tua guerra, você não ora, você cochicha. Cava, 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 cava. Dobra esse teu joelho e cava. Teu casamento está se indo, está lutando com
contra a depressão, está longe da presença, diz que não tem força. Você acha que eu tenho força? Não, a minha força está no Senhor, a minha parte é cava. Posso finalizar com você de pé, por gentileza? Fique de pé, fique de pé. Mas fique de pé adorando, fique de pé adorando. Sempre com o Espírito Santo. Escute isso que eu vou dizer a você, por favor. Não me interprete mal, não me tenha de algum modo errado, por favor. Eu tenho esse hábito com os meus amigos próximos. Sempre que eu enfrento algo, eu divido com eles, para que a hora que eles passar por aquilo, eles lembrem-se do que eu disse e passem de forma diferente. É por isso que eu dou muito ouvido aos testemunhos. Sempre, não esquece disso, sempre que Deus te chamar a subir o degrau, eu estou falando de mundo espiritual, entenda o que eu estou dizendo. Ele vai te colocar na prensa, Ele vai te pegar pela mão e vai te levar no vale. Sempre. Então é por isso que Tiago vai dizer uma loucura. Ele diz: alegrai-vos quando vocês passarem por várias provações. E a gente pensa: é loucura? Que isso? Só que a gente acha que no mundo espiritual há uma chave, um botãozinho que eu aperto e pã! O ministério, a família, vida financeira. Não, irmão, não. Sempre com o Espírito Santo quiser entregar algo novo sobre tuas mãos, Ele vai te convidar a passar pelo vale de Baca. Sabe por quê? Porque é só lá que Ele vai te ensinar que cavando a gente encontra a fonte, e que adorador não desiste no vale, mas o alvo ainda é Sião. Tá cansado, mas está indo para Sião. Tá chorando, mas está indo para Sião. Tá triste, mas está indo para Sião. A gente não para, porque sabe que o endereço é o céu de glória. O Espírito Santo me chamou a entrar no vale. Eu entrei. Só que o interessante é, irmãos, um dia um pregador disse aqui nessa igreja, pastor, que é isso? Há muito tempo, eu estava sentado nesse banco aqui, e o Espírito Santo me renovou, me deu variedade de línguas. Aqui é minha casa, essa igreja é minha casa. Todos os testemunhos que eu tenho, todas as vezes que o Espírito Santo me renovou, 99% foi nessa casa, na minha igreja. E naquele dia o Espírito Santo me renovou. Eu senti tanta graça de Deus, irmão Paulo. Eu já sou doido, você sabe disso? Eu fiquei mais doido ainda, irmão. A minha vontade era sair correndo. Na bem da verdade, acho que eu corri um pouco, não me lembro muito bem. Quando eu estava vivificada, irmão, estava grandona do Espírito, sabe? Uma alegria que não cabia no meu peito. Aquele homem disse assim: você acha que o Espírito Santo renova alguém assim do nada? Não, irmão. Quando o Espírito Santo renova alguém é porque Ele está te dando um ânimo, porque daqui na frente chegará um deserto, um vale. Deus está te capacitando. Eu fiquei preocupada, mas hoje eu tive um entendimento. A esse ponto da minha caminhada, eu tive um entendimento que de fato é verdade. Para encerrar, só para você entender do que eu estou dizendo, eu vim aqui em uma das quinta-feiras que eu participei da Noite da Vitória. Mas irmãos, eu só vim porque o meu amigo Espírito Santo me trouxe. E eu entrei aqui nesta casa. O palavreado, o português correto, que vocês me conhecem, estou no Bela Vista, não preciso enfeitar, vocês sabem como eu sou. Irmão, eu vi mais morta do que viva, de tanta aridez na minha alma, de tamanho vale da sequidão que eu estava. Foi pregada a palavra, mas eu serei sincera a vocês, eu não senti nada. Parecia que eu nem estava no culto. Parecia que aquelas palavras estavam soltas no ar, e aquilo me preocupava. Eu saí do culto, entrei no carro, não falei com ninguém, entrei no meu quarto, disse ao meu marido, disse: Silvio, ele não tinha vindo, estava trabalhando como ele está hoje.
Eu disse: Silvio, só me deixa orar, eu só quero orar. Eu entrei no meu quarto e eu disse: Deus, o Senhor me deu aquela palavra do Vale de Baca há umas semanas atrás. Eu estou no Vale de Baca, Deus, mas hoje eu só saio desse chão a hora que eu sentir a Tua presença, porque eu não quero mais viver nessa sequidão espiritual. Eu disse ao Espírito Santo: Espírito Santo, se ministério está me afastando da Tua presença, eu não quero mais, Jesus. Talvez eu não tenha capacidade para carregar o peso disso. Senhor, se compromissos na igreja estão me arrancando dos Teus pés, então me tira disso, Jesus. Mas eu não quero ficar longe da Tua presença. Se for preciso, Senhor, que eu volte a ser como eu era 10 anos atrás, sentada onde está sentada a irmã Poliana, era o meu banco, eu estava todo culto ali, e a presença de Deus sentava-se, habitava em mim. Eu não tinha pressa de sair da presença de Deus. Você acha que eu fiquei meia hora, irmão? Nada. Eu não sentia nada. Daqui a pouco começou a amortecer o meu corpo. Eu continuei, eu insisti. Eu disse: Deus, eu vou cavar. Vai ter uma fonte aqui. Eu só saio quando eu ver uma fonte, pelo menos, nesse vale. De repente o ambiente do meu quarto mudou, mas isso já haviam se passado algumas horas. De repente o ambiente do meu quarto foi totalmente transformado e eu entendi que a presença do Espírito Santo havia adentrado no meu quarto. Eu entendi que Ele não tinha me abandonado, mas eu precisava cavar no meu vale. E o Espírito Santo naquela noite de quinta-feira me renovou. Eu levantei dali dizendo: Senhor, eu vou atravessar o vale, mas de Sião eu não desisto. Se tem alguém que crê nisso, levante a sua mão e glorifica o nome do Deus do vale. Eu vou orar com você. Eu vim e disse ao Senhor naquela quinta-feira, durante a oração, e disse: Deus, eu preciso entender o que o Senhor quer de mim. Fazia tempo que eu não fazia isso, irmãos. Sabe, pastor, eu disse para o Espírito Santo, eu disse: até segunda, Senhor, eu preciso de uma resposta Tua, porque eu ainda sou do tipo de crente que acredita que tudo a gente pede permissão para o Senhor, e que o Senhor fala. A gente precisa ser inteligente e sensível. Eu consigo ouvir a voz do Senhor durante a mensagem, durante os louvores, quando alguém me cumprimenta, me dá uma palavra, eu sou sensível a isso, e eu peço que o Espírito Santo guarde meu coração dessa maneira. E eu disse: Senhor, eu preciso de uma palavra até segunda, senão eu vou chamar o meu pastor, vou conversar com ele, e eu vou voltar a ser a Miriam que eu fui 10 anos atrás. Eu quero só sentar no banco, Jesus, é isso que eu quero. Era a minha aridez, a minha sequidão. Eu dei até segunda ao Espírito Santo, não como uma intimação, mas como um pedido de socorro. Eu vim para o culto de sábado com as irmãs aqui nessa igreja. Eu não queria vir. Eu disse: Espírito Santo, eu não deveria ir. Espírito Santo, eu não preciso, eu não posso ir, eu só queria sentar lá. Mas eu sou apaixonada pela presença de Deus, irmãos. É o que move a minha vida, é a presença de Deus. Eu disse: eu não vou abandonar a pastora, nem minha mãe, que estava bem doida, correndo, organizando, as irmãs tudo aí ajudando. Eu vim para o culto e entreguei o melhor que eu tinha ao Senhor. À noite eu ia pregar em Dayal. Quando eu estava aqui, o Espírito Santo usou a irmã a falar comigo. E uma das coisas que ela disse, as irmãs que estavam aqui lembram, ela disse: não entrega nada, continua fazendo aquilo que eu te chamei. Disse mais, disse: os sonhos que você tem, os projetos não são seus, são meus. E eu tinha dito: Deus, arranca de mim essas ideias, por favor, me ajuda a ficar quietinha. E ele disse: não, as ideias não são suas, são minhas. Fui pregar no domingo à noite. Quando eu entrei na igreja, preguei, terminei a palavra, Deus levantou a profeta do último banco. Ela veio aonde eu estava no púlpito e disse: minha filha, eu estou te arrancando do vale da aridez, mas eu te permiti passar nele, porque eu vou te levar para falar para gente que está achando que vai morrer na sequidão espiritual. Diga para eles que vale não mata chamado de Deus. Vale, vale, vale é lugar de viver providência de Deus.
quero orar com você. Se você quiser sair do seu banco, por gentileza. Não esquece o que eu sempre digo, não se preocupe em me agradar de sair do teu banco, não faça isso. Só venha se você entendeu a palavra e precisa do renovo do Espírito Santo. Por favor, venha, venha. Teremando, remanda, ralavia, choremando, revácia. Ribidigiomi, a choremanto de quinteremando, vidiria lá, e a chorebai. Anturibidiquia vai, o sol teremanto, revácia. Está na hora de você arrancar a máscara, não a máscara de falsidade não, mas essa de super-homem, super-mulher. Diga, grite dizendo: Deus, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor. E este vale haverá fonte, diz o Espírito Santo de Deus. Levante a sua mão, você que ficou no banco, por gentileza. Nós vamos orar. Canamandaravasya. O Senhor te levará um novo tempo sobre a tua vida. O Senhor dará uma nova oportunidade à sua vida. É mentira do diabo que você vai morrer desse jeito que você está. É mentira. Sabe por que você veio aqui hoje? Você veio porque a tua alma grita, clama pela presença do teu Deus. Sabe por que você ainda não terminou, não acabou com tudo que você está vivendo? Não desistiu de casamento, não desistiu de sonho. Sabe por que você ainda continua acreditando mesmo na tua fraqueza? É porque a paixão pelo Espírito Santo ainda brota dentro de você, ainda habita dentro de você. Sabe por que o Espírito Santo te trouxe aqui nessa noite hoje? Você disse: eu vou lá só por causa disso que eu vou hoje. Você se enganou. Você só veio porque o Espírito Santo te trouxe mais uma vez para dizer: eu tenho saudade de você, eu não abro mão de você, eu não desisto de você, eu ainda posso mudar a tua história. Você só precisa ter coragem. Tem alguém para voltar para Jesus nessa noite? Tem alguém para renovar a aliança com Cristo nessa noite? Temos alguém? Não temos? Se não temos, nós vamos orar. Meu amigo Espírito Santo de Deus, o Senhor é o Deus da montanha, mas também é o Deus dos vales. O Senhor é o Deus das fontes de águas correntes, mas também é o Deus que nos faz crescer na aridez. O Senhor é o Deus que dá força ao cansado. O Senhor é o Deus que nos faz ver caminhos, rios no deserto.